Moradores das zonas leste e oeste de Ribeirão sofrem com falta de infraestrutura nos bairros. Eles reclamam que pagam os impostos normalmente, mas não recebem a devida atenção do poder público. A saída tem sido tirar dinheiro do próprio bolso para bancar os serviços. A Rua Circular é a única entrada do bairro Vilico Cantarelli, que fica no final do complexo Ribeirão Verde. O fluxo de veículos no local é intenso durante todo o dia. Só que para passar por ali, precisa de muita paciência, porque a rua não tem pavimentação adequada desde que o loteamento foi entregue. Eu moro há 3 anos aqui no bairro e essa entrada do mesmo jeito. A gente paga os nossos impostos em dia, o mínimo que a gente queria pelo menos a entrada digna aqui para o bairro. São carros, suspensão, já era. O ano inteiro pagando suspensão. Sem falar que Uber, para vir aqui é difícil, eles cancelam quando sabem que a rua é esburacada desse jeito. Aqui passa van escolar, passa transporte coletivo e a gente fica nesse empurra-empurra. Você tem que ficar desviando de buraco, ou senão dá de frente com outro veículo, que está desviando de buraco mais para frente. Tem que tomar cuidado com isso. Quando chove, a situação fica ainda pior. Os pedestres precisam se arriscar no meio da rua e não há bocas de lobo para escoamento de água. Sem contar o mato alto no entorno, que virou um depósito irregular de entulho. Toda vez que chove, a água parece que até que forma um lago, para falar a verdade. Então, assim, passar de moto e pedestre aqui é quase impossível. Vai fazer mais de 2 anos que eles só prometem para nós que vai arrumar e até o momento não foi arrumado. E eles sempre mandam aqui uns maquinários, umas máquinas para poder estar passando aqui nos buracos, para poder estar arrumando. Só que assim, é a mesma coisa de não fazer nada. Ainda na Zona Leste, no Jardim Florestan Fernandes, os moradores e empresários da rua Santo Barban tiram dinheiro do próprio bolso para asfaltar a via. O seu Jair já desembolsou mais de R$12 mil. Tudo que tem aqui foi nós que colocamos. Os chacareiros, os empresários que colocam por conta. O resíduo de asfalto nós temos que comprar, que eles poderia fornecer para a gente, nem isso eles fornecem. É uma vergonha, porque nós pagamos e não temos recurso nenhum. Ninguém ajuda a gente, ninguém. Nós fazemos o trabalho da prefeitura. A gente paga os impostos tudo certinho, a gente tem que tirar do bolso da gente para tentar dar uma melhoria aqui. A prefeitura não se prontifica em nada. Se depender deles, isso aqui vai ficar esquecido. Se não fosse a união dos moradores e comerciantes, toda a rua seria exatamente assim. Com a chuva, a terra vira lama e atrapalha o fluxo de veículos. Essa é a única entrada que dá acesso às chácaras e empresas, mas nem calçada tem por aqui. Estamos abandonados aqui. O poder público esqueceu da gente, enquanto está preocupado em fazer obras faraônicas em Ribeirão Preto, esqueceu dos bairros. 70 milhões eles têm para arrumar para ônibus. Todo final de ano eles dão um Papai Noel para as empresas de ônibus, que é uma porcaria também em Ribeirão Preto. E nós abandonados, continuamos abandonados. E na outra ponta da cidade, na Zona Oeste, a situação é semelhante, na travessa Nossa Senhora da Penha, que está em condições precárias. Segundo os moradores, o asfalto que existe no local foi feito por eles há tempos. Porém, sem manutenção adequada, a pavimentação se desfez. É uma rua que passa muito carro, porque tem um posto de saúde logo ali e os carros, aqui muito buraco, né? Já teve asfalto, já passaram terra por cima, aí levanta poeira, né? Nós pagamos tudo em dia. Aí se não pagar, né? Então, sem falar que a suspensão do carro também nós é que pagamos, porque não há carro que aguente. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria Municipal da Infraestrutura informou que enviará equipes aos locais indicados para avaliar os problemas e aí tomar as providências que se fizerem necessárias. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, o advogado doutor Fabrício Martins Pereira. Doutor, nós estamos falando da falta de infraestrutura básica, que é o asfalto, calçada, rede de esgoto. Dá para admitir que ainda existam tantos casos em uma cidade como Ribeirão Preto? Ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Realmente é de indignar toda a população ribeirão-pretana a condição do asfalto em Ribeirão Preto, em especial em localizações a exemplo das que as imagens mostraram.
porque o asfalto é básico no cuidado de uma cidade. É a questão do transporte, a questão da segurança, tanto dos pedestres quanto dos veículos, né? Nós temos históricos frequentes em Ribeirão Preto de acidentes que acontecem, alguns com maior gravidade, outros com menor, por conta aí desses buracos, né? São motociclistas que passam com o veículo nos buracos, caem, se machucam. Então, assim, Ribeirão Preto precisa efetivamente de um trato melhor nas questões da cobertura asfáltica. E o que chama a atenção, doutor, é que o IPTU do ano que vem vai chegar aí em breve e com um aumento de 6%. E a cidade pretende aí ter uma arrecadação superior a 4 bilhões de reais. Esses valores deveriam ser melhor revertidos à população, não é? Sim, André, sem sombra de dúvida, 4 bilhões de reais é muito dinheiro, né, para uma cidade gerenciar todos os seus problemas. Evidentemente que uma administração como um município, com a complexidade de Ribeirão Preto, né, o orçamento tem que dar conta de pagar a saúde, a segurança pública, a própria estrutura de funcionamento, são muitos gastos. Mas a gente verifica que desde os governos anteriores, a condição do asfalto em Ribeirão Preto é péssima. Então, o que a gente espera do governo atual? No mínimo, a apresentação à população de um planejamento com as medidas mitigadoras para esse tipo de problema mais grave, né, que é a falta mesmo de asfalto, locais que trazem perigo à população que ali se utiliza, o gasto de tempo desnecessário para o desenvolvimento da cidade quando não se pode recorrer a ruas corretamente estabelecidas. Tudo isso daí, a população teria o direito, né, de estar enxergando como é que a administração pública pretende resolver tudo isso daí a médio, curto e longo prazo e dentro de qual período, qual planejamento. Se eu tenho uma receita e eu sei o valor da receita, evidentemente, como administrador público, eu tenho que saber quais os gastos do município e o que eu posso aplicar em determinação de um problema específico grave, como o caso do asfalto e a infraestrutura, calçamento e tudo mais. É esse ponto que eu queria tratar agora, doutor. Além de pagar os impostos em dia, os moradores são obrigados a comprar com o dinheiro do próprio bolso a massa asfáltica, fazendo então um serviço que é da prefeitura. Pode sobrar alguma responsabilização para o executivo, doutor? Ali a gente verifica, né, principalmente nas imagens, que as pessoas que estão comprando asfalto e colocando, geralmente são daqueles bairros que um dia foi condomínio fechado ou que tem, assim, foi projetado o local como chacareiros, como lazer, né, é o que nos parece ser. Então, essas pessoas têm condição, ainda que fazendo um esforço desnecessário, mas contratar empresas para fazer esse asfalto. Só que a maioria da população, principalmente nos bairros mais carentes, não tem essa condição e também não é obrigação da comunidade. É sim obrigação da prefeitura, do Poder Executivo Municipal, manter as suas ruas devidamente asfaltadas, os calçamentos, as calçadas, cobrar na fiscalização que as calçadas sejam feitas e implantar tudo isso de uma forma que traga segurança ao município. A questão da segurança e também a questão da beleza, porque uma cidade onde você tem o asfalto ruim, a impressão, principalmente dos que vêm de fora, é que a cidade não é bem cuidada. Então, a responsabilização, evidentemente, que existe, né? Todo administrador público no Brasil tem a obrigação de gerenciar aquilo tudo que está na sua competência de desenvolver dentro do município, seja na administração ou na implantação. No caso de Ribeirão Preto, o asfalto, sem sombra de dúvida, como eu disse no início, tem ocasionado acidentes, tem estragado, né, veículos, como o caso do depoimento da pessoa que citou, a suspensão dos veículos, e isso tudo a população pode sim pedir a responsabilização judicial, através de ações de indenização, de que o Poder Público Executivo Municipal indenize, restabeleça, e o próprio asfaltamento em ações específicas que podem ser movidas no sentido de obrigar o Poder Público a manter as ruas em ordem. Doutor Fabrício Martins Pereira, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube e ótima semana. Obrigado, ótima semana a todos.